Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 55. Isaías 55, nós vamos ler a partir do verso 6. Isaías 55, versículo de número 6. Antes de lermos a palavra, há 2 anos atrás, a nossa igreja reformulou a escola dominical. E a escola dominical triplicou o número de participantes, de alunos matriculados, e foi bastante dinâmica. Tivemos algumas classes novas, um rodízio, vários temas, e neste ano, de novo, haverá uma nova reformulação. Então, eu não quero adiantar nada. No próximo domingo, nós vamos mostrar para a igreja o que vai acontecer durante esse ano na nossa escola dominical, aos domingos, às 9h30. Mas é algo muito importante, muito interessante. Se você quer aprender a vontade de Deus para a sua vida, não deixe de participar da escola dominical. Vai ser muito importante para todas as idades. Aí no próximo domingo você já vai ter uma ideia do que vai acontecer. No próximo domingo à noite a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Isaías 55. Nós vamos ler a partir do verso 6. E eu convido a todos a nos colocarmos de pé. Nos diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oremos. Obrigado, Deus, pelo privilégio de falarmos com o Senhor. Obrigado pelo privilégio de entoar louvores ao teu nome, porque um dia o Senhor nos resgatou das trevas, de uma vida miserável, sem paz, sem amor, sem alegria, e trouxe-nos para a sua maravilhosa luz. Obrigado a Deus, porque nós estamos aqui pela tua graça, pelo amor que o Senhor tem por nós, quando enviou Jesus, o teu único filho, para morrer no nosso lugar. Nesta hora nós queremos também te agradecer, porque o Senhor quer falar conosco. Aliás, já falou, porque a tua palavra tem sido lida desde o início desta celebração. E nessa hora temos certeza de que o Senhor está falando ao nosso coração. Mas o Senhor sabe o quanto somos limitados, quanto a nossa mente é influenciada pelo pecado. Por isso, ajuda-nos nesta hora, que o teu Espírito esteja aplicando no nosso coração e nossa mente as verdades do Senhor. Assim que sejamos capazes ou capacitados a colocar em prática a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Quero fazer uma pergunta aqui, que eu já sei a resposta, mas mesmo assim, se você quer, levanta a sua mão. Quem quer a felicidade? Levanta a mão. Quem quer a paz? Quem quer amor? Perguntas óbvias, porque tudo que a gente faz é em busca da felicidade, da paz, do amor, alegria e tantas outras coisas boas que Deus mesmo nos dá. Se a gente trabalha, é para ser um pouco mais feliz, ou para fazer a nossa família feliz, e para sermos satisfeitos também com aquilo que a gente faz. Se a gente tem um relacionamento, quer seja casado ou namorado, a busca é da felicidade, constante, diária. Tudo que a gente faz na vida é buscando a felicidade. No entanto, existe um probleminha que às vezes impede a felicidade ser realidade na nossa vida. Aliás, não é um probleminha, mas é alguém que, segundo as próprias palavras de Jesus, é um ladrão. E nós poderíamos dizer que ele é o ladrão da alegria, ele é o ladrão da paz, ele é o ladrão do amor, ele é o ladrão da comunhão e de tudo aquilo que Deus quer abençoar a nossa vida. É claro que eu estou me referindo ao diabo, ao enganador. Desde o início, Satanás tentou acabar com a paz, com a felicidade, com a vida do ser humano. E o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui neste mundo há mais de 2000 anos, ou cerca de 2000 anos, ele disse, referindo-se a Satanás, que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Quem é que já não foi assaltado pelo inimigo? Quem é que
já não foi roubado por Satanás. Isso acontece toda vez que a gente se afasta um pouco da comunhão com Deus. Um pouquinho que a gente se afasta de Deus, o inimigo é astuto e com as suas ciladas ele faz a gente escorregar, faz a gente perder as bênçãos que Deus tem preparado para a gente. Satanás é astuto demais e por isso, para não cairmos em suas ciladas, a gente tem que fazer algumas coisas. E Isaías viveu num momento muito difícil. O profeta Isaías viveu num momento em que todo o povo de Deus, sem exceção, perdia as bênçãos de Deus. Deus queria abençoar o seu povo, Deus queria dar alegria ao seu povo, Deus queria dar paz, amor, mas o povo de Deus estava sendo roubado por Satanás, porque o povo de Deus esqueceu de alguns detalhes importantes. E a época de Isaías foi uma época muito triste. Isaías proclamou que o povo deveria voltar-se para Deus, o povo deveria buscar a Deus com todo o coração, que Deus iria fazer uma grande transformação. Mas nós sabemos a história e infelizmente esse povo não deu ouvidos à palavra de Deus. Esse povo não deu ouvidos à mensagem de Isaías. E no ano 586, o rei Nabucodonosor, ou 586 a.C., o rei Nabucodonosor invade Jerusalém pela segunda vez e acaba com tudo. Mata 1/3 das pessoas, 1/3 consegue se espalhar, fugir, e 1/3 é feito escravo. Tudo porque o povo de Deus deixou ser assaltado por Satanás, o ladrão da alegria. Ele roubou a alegria do povo de Deus, porque o povo de Deus não fez algumas coisas. O texto nos ensina quais ações, quais as atitudes que nós devemos ter para sermos alegres, para termos a alegria do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O profeta Isaías ensina algumas coisas para a gente. A primeira atitude é que para você ser feliz, para você ter as bênçãos de Deus, para você ter a vida abundante de Jesus, porque Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele, Jesus, veio para quê? Para dar vida, qualquer vida abundante. A ideia de um jarro d'água, que quando enche, vai tirando todas as impurezas da jarra ou do copo, e aí vai transbordando e vai passando para outros aquela água, algo transbordante, algo sem limite. Deus quer te dar muitas bênçãos. O plano de Deus é que você tenha uma vida abundante. E o profeta Isaías ensina que para que isso aconteça, o povo de Deus tem que fazer algumas coisas. A primeira atitude, buscar a Deus. Porque o texto diz, o verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele usa 2 verbos aqui, que significam a mesma coisa. O judeu gosta de enfatizar um assunto. E Isaías, como um bom judeu, não seria diferente. Para dar uma ênfase na lição que Deus tem para a gente, Isaías ele usa 2 verbos. E que interessante, esses 2 verbos juntos significam literalmente, confiem só em Deus, totalmente em Deus. A ideia de buscar o Senhor, de invocar o Senhor, é uma ideia de confiar, de entregar a vida para o Senhor, de declarar a Deus, Senhor, cuida da minha vida, porque eu não sei cuidar. E se o Senhor não cuidar, Satanás vai me roubar, vai matar, vai destruir tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Essa é a ideia de Isaías, uma ideia de o povo de Deus, para ser feliz, precisa buscar, invocar o nome do Deus fiel, do Deus do pacto, do Deus da aliança, o Deus do amor, o Deus que poderia ter deixado o homem resolver os seus problemas, mas um Deus de perto, um Deus que caminha do lado, o Deus Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que se casou com o seu povo, o Deus que enviou Jesus para morrer no nosso lugar, para sofrer as maldições da condenação, do inferno, para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Buscar a Deus, invocar o nome do Senhor. A ideia de Isaías é uma busca íntima, um relacionamento íntimo com o Senhor. Não é simplesmente usar Deus como se Ele fosse uma máquina para produzir bênção. Aliás, há movimentos por aí que tratam Deus como se fosse uma máquina. É só você orar e falar o nome do Senhor Jesus e Deus vai te dar todas as bênçãos possíveis. E você continua a ter sua vida como você bem quer. E deixa Deus para lá, só busca Deus quando você precisa.
Há movimentos por aí que acham que Deus é o Deus da lâmpada, ou o gênio da lâmpada. Você tem direito a tantos pedidos, ora e Deus vai te dar. Mas não precisa ter compromisso, não precisa ter intimidade com Deus, não precisa buscar ao Senhor com todo o coração. O que estão pregando por aí é magia, é misticismo, não é Bíblia, não é evangelismo, não é compromisso com Deus. Por isso não é vida, é engano, é estratégia de Satanás, usando a Bíblia sim, mas pegando só aquilo que interessa e não falando daquilo que realmente agrada o Senhor. Há pessoas que tratam a igreja como um pronto-socorro. A ideia é de que, eu hoje estou bem, então eu não preciso vir à igreja. Amanhã, se eu tiver algum problema, eu corro para a igreja, porque aí Deus vai me abençoar. Ou faço isso com a Bíblia. Se a minha vida está boa, se eu não tenho nenhum problema para resolver, eu nem lembro de ler a Bíblia durante a semana. Orar, para quê? Mas aí eu estou com um problema, então eu vou e me aproximo de Deus, porque Deus vai resolver tudo. Não é essa a ideia de Isaías. Isaías está demonstrando aqui que nós temos que buscar ao Senhor, invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Porque chegará um dia em que Ele não mais estará perto. Quando Jesus voltar, Ele vem para buscar o seu povo, vem para buscar aqueles que buscaram a Deus, tiveram intimidade com Deus, mas aqueles que nem quiseram saber de Deus, que em nenhum momento invocou o nome do Senhor, esses infelizmente não poderão ter a vida eterna, o presente da vida eterna, porque nunca aceitaram Jesus, nunca aceitaram o amor de Deus. A ideia do texto é um relacionamento íntimo, é você chegar para Deus e abrir o seu coração e falar: Senhor, está doendo, estou passando por dificuldades. É ter Deus como um amigo, é ter Deus como o Senhor da sua vida, porque se isso não acontecer, você vai viver sem paz, sem esperança, sem as promessas de Deus, sem os milagres de Deus. Sua vida vai ser a mais infeliz de todas, porque Satanás vai roubar, vai matar e vai destruir. Para que isso não aconteça, Isaías ensina: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu estava lendo um autor e ele diz algo interessante, escreveu algo muito interessante. Disse o seguinte: que o tempo de vida que Deus nos dá, é como se fosse um depósito no banco de Deus. O problema é que você nunca sabe quanto tem de saldo. Será que o seu saldo é de um dia? Será que o seu saldo é de algumas horas? Será que o seu saldo é de alguns anos? Porque a ideia que passa na nossa mente é que só vai morrer quem já está bem de idade, ou só vai morrer quem está doente. E quando você olha para as estatísticas, só pensando no nosso país, o que morre de jovem e adolescente é muito mais do que enfermos e pessoas de idade. Aliás, o que morre no nosso país por conta de vício e da violência, por conta da violência e assim, os vícios, acidentes de trânsito, é muito mais do que em muitas guerras. Os jovens estão perdendo vida, porque não estão buscando a Deus, não estão buscando a orientação da Bíblia, da palavra de Deus. Porque quem sabe o jovem acha que pode cuidar da sua própria vida, do seu próprio nariz. E o jovem tem se dado mal, porque a vida está em Deus. E se eu me afasto de Deus, eu terei a morte. A Bíblia diz isso em outro lugar, Provérbios diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele, o final vai ser morte. Caminhos de morte, porque onde Deus não está, Satanás está. Existiu uma jovem escocesa, e essa história ficou muito marcada em alguns lugares da Escócia, em algumas cidades. Essa jovem, no seu período de adolescência, ela achou que não deveria obedecer seus pais, ela não queria mais saber de igreja, de Deus, e muito menos da sua família. Ela achou que podia cuidar bem da sua própria vida e resolveu arrumar suas coisas e ir embora de casa. Passaram-se alguns anos e aquela jovem começou a ter dificuldade para encontrar emprego. E o resultado é o que sempre acontece com a maioria dos jovens, que resolvem se afastar de Deus e da sua própria família. Ela teve que, para sobreviver, se prostituir. Durante todo o período em que ela esteve fora, os pais procuraram ela em tudo quanto é lugar. Os pais fizeram campanhas para encontrar aquela jovem, para demonstrar o quanto eles amavam aquela jovem. Até que chegou o dia que o pai veio a falecer, ele não aguentou mais, morreu triste por não ver a sua menina de volta. Mas a sua esposa não desanimou em procurar a sua filha e ela continuou a procurar.
Passaram-se alguns anos e ela colocou um cartaz, mas não foi o cartaz da filha. Ela colocou nos estabelecimentos comerciais um cartaz da mãe. A mãe colocou uma foto sua e dizendo assim embaixo: filha, volte para casa, as portas estão abertas. Para surpresa daquela mãe, um dia de madrugada, a filha aparece lá no portão. E a filha leva um susto. Ela sabia que seu pai já tinha falecido, ela sabia que a mãe estava sozinha em casa. Mas ela leva um susto, porque ela encontra as portas todas abertas. E ela vai correndo para saber se algum assaltante, alguém fez algum mal contra a sua mãe. Encontra a mãe dormindo. E ali ela acorda a mãe e as duas choram, abraçam. E aí ela disse: mãe, eu fiquei assustada porque eu vi a porta aberta. E aquela história ficou famosa na cidade porque a mãe respondeu o seguinte: desde o dia que você saiu de casa, eu nunca mais fechei a porta. Essa porta esteve assim aberta o tempo inteiro, porque eu te amo. É assim que Deus faz com a gente. Deus está sempre com as portas abertas, sempre pronto a ajudar a gente, a mudar a nossa vida, a trazer vida, paz, alegria. As portas estão abertas por enquanto. O texto diz isto: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E os verbos usados aqui por Isaías estão no tempo presente. A ideia é que você tem que buscar a Deus, tanto no momento difícil, na tristeza, quanto na alegria. Nas coisas boas da vida, você tem que buscar a Deus sempre. Em todo tempo, busque a Deus, porque senão o inimigo vai mexer com a sua vida. Se você rejeitar a palavra de Deus, se você rejeitar as coisas de Deus, o plano de Deus para a sua vida, tenha certeza disso. O ladrão vem para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus vem para dar vida e vida abundante. Primeira lição, primeira atitude para você ser feliz: busque a Deus, invoque o nome do Senhor. Ore, abra o seu coração e entregue a sua vida para Jesus. Segunda lição, converta-se ao Senhor. O verso 7 diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. A ideia de conversão e a figura usada aqui pelo profeta, a figura é de uma estrada. Se você olhar um pouco depois, ele vai falar de caminhos. Os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Então o pensamento do profeta, a ilustração que ele quer passar para a gente é: a vida é uma estrada, é um caminho. Só que há alguns caminhos, algumas estradas que são caminhos tortuosos, perigosos. Se você está andando por esse caminho, volte para trás. Converta-se. O verbo converter significa literalmente: dá meia volta, vá embora, fuja, não continue nesse caminho. A palavra conversão ou arrependimento no Novo Testamento, quando é usada em diversos textos do Novo Testamento, significa literalmente mudança de mente. São duas palavrinhas gregas que as duas juntas significam mudança de mente. A ideia da conversão, do arrependimento é: mude a sua mente. Volte-se para Deus, tenha a mente de Deus, tenha os planos de Deus para a sua vida. Não pense que você é sábio o suficiente para governar a sua vida. Aliás, um dia, alguém, um anjo, e junto com muitos anjos, um anjo resolveu achar que podia alguma coisa contra Deus ou ser maior do que Deus. Me refiro novamente a Satanás. E a palavra de Deus mostra em alguns textos que Satanás estava nas mãos de Deus, como Deus tem toda a sua criação nas suas mãos. Só que Satanás achou que não precisava mais de Deus. Aliás, Satanás achou que podia vencer a Deus, podia ser melhor do que Deus. E o que Deus fez? É assim. Todas as vezes que nós, que estamos nas mãos de Deus, achamos que não precisamos de Deus, Deus não vai jogar a gente no abismo. Não foi bem isso que Deus fez. Deus não jogou Satanás no abismo. Deus simplesmente faz o seguinte: você acha que pode governar a sua vida? Então governe, dirija a sua vida. Deus tira o suporte, para a gente aprender que não dá para suportar a vida sem Deus. Por isso Satanás, que era um anjo importante no céu, caiu. Caiu porque um dia ele resolveu achar que podia ser melhor do que Deus. Mas aquele que quer as bênçãos de Deus, ele tem que agir diferente, ele tem que mudar a sua mente. E infelizmente as pessoas no mundo, de uma forma geral, elas estão buscando as religiões da emoção, do sentimentalismo. E a Bíblia diz que é enganoso o coração do homem. Nós vivemos numa época de emoção, de sentimento.
Por isso a ideia de muita gente é a seguinte: se Deus não satisfazer os meus desejos, se Deus não realizar a minha vontade, então Deus não serve para mim. Se Deus não fizer aquilo que eu tanto quero na vida, eu deixo Deus de lado, porque Deus não serve para mim. Há pessoas que pensam assim. Há pessoas que pensam que, eu vou casar, mas de repente, se o meu cônjuge um dia não mais fizer aquilo, me fizer feliz, o que eu faço então? Deixa ele de lado, troco de cônjuge. Há pessoas que pensam, se a igreja não é emocionante, se a igreja não me faz chorar, então eu vou para uma outra igreja, porque eu quero chorar, eu quero me alegrar. Há pessoas que pensam que se o trabalho honesto está difícil, não está dando para ganhar muito dinheiro, então eu vou para um trabalho corrupto, porque eu quero satisfazer as minhas alegrias. O importante é ser feliz, é o lema das pessoas. Um dia eu ouvi, já compartilhei isso, um dia eu ouvi um palestrante, um médico, num acampamento de jovem, tinha acabado de chegar na igreja. Eu nunca mais esqueço o que ele disse. Jovem, doido para ser feliz. E aí ele disse o seguinte: será que você está fazendo Deus feliz? Será que você está preocupado em fazer Deus feliz? E aí ele usou a seguinte frase: antes de ser feliz, é preciso ter santidade. Antes de ser feliz, é preciso andar com Deus, agradar a Deus. Porque uma vez que eu me preocupo em agradar a Deus, em viver de acordo com a palavra de Deus, aí sim eu vou encontrar a verdadeira felicidade. Não a felicidade que o mundo dá, o prazer momentâneo que o mundo oferece. Porque depois daquele prazer, quer seja no sexo, nas drogas, onde for, virão os problemas, virão as depressões. Porque eu não tenho a verdadeira alegria, eu não estou buscando a Jesus. Jesus não mudou o meu viver, conforme foi cantado. Mas se Jesus mudou o nosso viver, nós temos a plena alegria no Senhor. O texto fala que para você ser realmente feliz, verdadeiramente feliz, você precisa buscar a Deus. E quem sabe você precise também se converter, deixar de fazer aquilo que faz de errado e voltar-se para Deus. Há uma tendência muito séria, muito grave na nossa sociedade, que é o pecado da autocomiseração. Qual é esse pecado? É achar que é coitadinho. Aliás, a grande tarefa de um conselheiro é demonstrar para a pessoa que ela não é vítima. Porque nós temos uma tendência muito séria de nos fazer de vítima diante da sociedade ou diante de Deus. Quando muitos dos nossos problemas nós mesmos causamos, nós mesmos nos afastamos de Deus, da palavra de Deus, a maioria das vezes nós não somos vítima. Todos pecaram, a Bíblia diz, todos carecem da glória de Deus. E o pecado da autocomiseração, quando a pessoa chega e fala, eu sou coitadinho, todos os problemas acontecem comigo, não é isso? Quando a gente está passando por um problema, a nossa tendência é, poxa, mas mais um problema, e mais outro problema, parece que tudo acontece comigo. A nossa tendência é agir dessa maneira. E aí nós caímos num outro pecado chamado idolatria, que é tomar o lugar de Deus. Nós chegamos para Deus, talvez até inconsciente, e falamos, Senhor, eu sei o que é melhor para a minha vida. Senhor, se o Senhor me der aquele emprego tal, se eu ganhar tanto por mês, eu vou ser bem sucedido, eu vou ser feliz na vida. Senhor, se o Senhor me der a pessoa tal, eu quero me casar com ela. Se o Senhor fizer isso que eu quero, eu vou ser muito feliz. Em outras palavras, nós estamos dizendo para Deus, Deus, o Senhor não sabe ser Deus, deixa eu comandar a minha vida. Isso é idolatria, isso é tomar o lugar de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra de Deus diz que nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos buscar a conversão, mudar o caminho, mudar o pensamento, mudar a mente e voltar para Deus. Mas uma terceira lição que o profeta nos ensina é submeter-se a Deus. O texto diz, porque os meus pensamentos não são, verso 8, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Submeter-se ao Senhor significa obedecer aos preceitos da palavra de Deus. Submissão a Deus significa, Senhor, eu aceito o teu governo, eu entendo que o Senhor é sábio, o Senhor não erra, e eu quero viver de acordo com a tua vontade. Eu não quero viver de acordo com as minhas emoções, os meus sentimentos, mas eu quero viver conforme a tua vontade. É ter Deus como o centro de todas as coisas. O texto diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Se você pegar outro texto paralelo em Jeremias, você vai descobrir que os pensamentos de Deus são muito melhores do que Deus tem para você. Muito melhor do que o seu pensamento.
Se você for para Paulo, mais precisamente na carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar que nada, nem aquilo que você já pensou, já imaginou, Deus tem muito mais para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, no seu coração. É o que Deus tem preparado para a sua vida. E isso não é só lá na eternidade, não é só quando você morrer e se encontrar com Jesus. Deus quer te dar muita bênção aqui. Deus quer te dar satisfação aqui. Enquanto você viver aqui nessa terra, Deus quer te dar a vida abundante. Só que você tem que colocar Deus no centro da sua vida. Se você não ter Deus no centro da vida, se você não ter Deus governando a sua vida, você não vai encontrar essa plena satisfação do Senhor. Existe um salmo muito famoso que foi escrito na época de Isaías, um pouco depois desse texto, no mesmo período, que é o Salmo 46. Quando a mensagem do Salmo 46 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se nos braços de Deus. Submeta-se à vontade de Deus. Descanse no Senhor. Porque o caminho do Senhor é diferente do seu caminho. Os pensamentos de Deus são diferentes do seu pensamento. Deus tem a solução para os seus problemas, você não tem. Não adianta querer dar um jeitinho nas coisas, porque com Deus não há jeitinho brasileiro. Existem alguns nomes importantes na Bíblia, alguns homens que se submeteram a Deus. Eu vou me referir rapidamente a alguns deles. José do Egito, o homem que tornou-se o líder no Egito, abaixo de Faraó. José do Egito aceitou cada uma das suas adversidades. Ele tinha todos os motivos para se revoltar contra Deus. Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo. Depois, por uma mentira, ele vai para a prisão. Ele tinha todo o motivo do mundo para chegar e dizer: Deus, o Senhor não existe. Mas não foi isso que ele fez. Quando ele reencontra os seus irmãos, ele nem mágoa no coração ele guardou. E ele disse para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas foi Deus quem me enviou para cá. Foi Deus. É Deus que age. É Deus que age até na tribulação. E José se submeteu a Deus, apesar de tanto sofrimento. Podemos pensar em Jó da mesma maneira. Quantas dores, perder filhos, perder a saúde, perder a esposa. E a esposa dizendo: amaldiçoa a Deus e morre. E Jó não fez isso. Jó se submeteu ao Senhor. Davi, apesar de ter cometido tantos erros, quando o profeta Natã chega e repreende Davi e diz: Davi, tu és o homem, você pecou contra Deus. Davi tinha toda a autoridade para mandar matar o profeta Natã. Mas ele chora na presença de Deus, ele pede perdão para o Senhor, ele busca ao Senhor, ele converte-se ao Senhor, ele se submete ao Senhor. E a demonstração do amor que Davi teve pelo profeta Natã foi tão grande, que quando nasceu um dos filhos de Davi, ele colocou o nome de Natã. Porque ele entendeu que Natã foi um homem de Deus da sua vida. Natã foi um homem que tirou ele da lama. Natã foi um homem, um profeta do Senhor, que ensinou Davi a amar a Deus, que ensinou Davi a não brincar com Deus. Poderíamos pensar em Paulo, quantas tribulações do apóstolo Paulo, quantas perseguições. E ele chega a declarar lá em Atos, que ele estava disposto não só a ser preso, como a morrer por Jesus. Submissão total. Nós temos que nos submeter a Deus. Nós temos que submeter o nosso tempo a Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Quem sabe você está orando, lutando em oração por algo. E talvez você pense: poxa, não acontece, não tem jeito. Nós lemos o texto aqui do Salmo 42, espera em Deus, espera no Senhor. Porque o tempo de Deus não é o seu. Nós estamos acostumados com comida rápida, com miojo, com lasanha. Aliás, nós estamos mudando e hoje o almoço foi rapidinho correr no mercado e pegar aquelas lasanhas congeladas. É prático, é rápido, é muito bom, porque você resolve o problema rápido. Mas a tendência nossa é querer agir assim com Deus. A nossa tendência é pedir hoje e querer amanhã. Senhor, eu quero a bênção hoje. Mas não é assim, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus age no tempo perfeito, no tempo certo. Aliás, a palavra de Deus ensina que para Deus não existe o cronos, a cronologia, o tempo do relógio. Para Deus é o tempo da oportunidade, daquilo que Ele já planejou. Não adianta querer brigar com Deus, porque você vai perder. Espera em Deus. O tempo de Deus é diferente. As soluções de Deus são diferentes.
Não adianta você querer solucionar o seu problema sem antes buscar a orientação de Deus. Você também vai se dar mal. Os planos de Deus são diferentes. Aliás, eu já compartilhei aqui. E se eu quisesse agir pelos meus próprios planos, eu jamais seria pastor. Não passava nunca pela minha cabeça que eu seria pastor. E eu creio que isso é natural com a maioria dos pastores. Mas como eu não tive o privilégio de nascer na igreja, quando minha mãe disse que um pastor ia em casa me visitar, eu fugi, porque eu não gostava de pastor. É onde estou hoje. Porque Deus tinha um plano, como tem um plano para a sua vida. Mas chegou um dia que não deu mais para brigar e eu tive que me submeter à vontade de Deus. Porque era isso que Deus queria. Porque o tempo de Deus, as soluções, os planos, a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Mas conforme até já vimos, ou ouvimos, ou oramos ao Senhor, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Deus tem tudo de bom para a sua vida. Se você quiser ser realmente feliz nesse ano de 2011, se você quer ter uma vida satisfeita, mesmo com problemas, porque Jesus deixa muito claro que no mundo nós teríamos aflições. Se você quer ter, mesmo diante dos problemas, ter a paz, o amor, a alegria do Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele ainda está perto. Converta-se, mude o seu caminho se você anda por caminhos tortuosos. E submeta-se ao Senhor. Aquiete-se nos braços de Deus, porque Ele vem no tempo certo. Porque os pensamentos deles são diferentes do nosso. E o caminho dele também, mas são caminhos perfeitos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a ter essa alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos entoar o hino 181, hino 181. Vamos ficar de pé.